Seja muito bem-vindo, Batera. Meu nome é João Apolinari e no vídeo de hoje nós vamos aplicar um rudimento para que você possa desenvolver as suas viradas. E qual rudimento que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o Single Stroke 7, que são 7 toques alternados. Esse rudimento, ele é um dos rudimentos da tabela oficial, mas a importância dele é mais pela prática do que pelo nome. Porque se você observar Single Stroke 7, nada mais é do que 7 toques alternados. Single Strokes desenvolvidos em 7 toques. E como que nós vamos desenvolver na bateria? Ele vai funcionar de uma forma mais objetiva. Aqui nós vamos desenvolver o Single Stroke 7 de uma forma simples. Geralmente isso aqui você não vai encontrar naqueles aplicativos do celular. Por quê? Porque você vai aplicar ele no mundo real, você não vai simplesmente imitar os rudimentos. Aqui você vai desenvolver um pouco da criatividade na prática. Então nós vamos desenvolver o Single Stroke 7 utilizando colcheias. Colcheias são 2 notas por pulso, certo? E aqui, observando esse princípio, você precisa entender o seguinte: colcheias são 2 notas por pulso. Só que dessa forma você vai precisar entender o seguinte: quando você aplica as colcheias com o Single Stroke 7, você precisa observar a manulação. Então, a manulação, você vai precisar dividir o seu raciocínio em 2 partes. Entender como ele vai se encaixar nas colcheias, você vai contar até 7 utilizando as colcheias. E a outra parte é a distribuição. Certo? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer dessa forma. 1, e 2, e 3, e 4. No 4, você já foi 7 toques. Aqui você vai voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, você vai desenvolver 2 áreas do raciocínio. Você vai ter que desenvolver primeiro a parte da contagem, que é contando as figuras rítmicas, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. E dentro dessa figura, distribuir os 6 toques. Quer dizer, 7 toques. E ali você vai desenvolver com concentração. Você precisa entender que não é velocidade. Tá um pé d'água lá fora e não tem jeito, né, Juninho? Mas você vai precisar entender o seguinte: aqui você vai precisar desenvolver concentração. A velocidade vai vir com o tempo. Se você quer correr com isso, você precisa simplesmente desenvolver no pad. Eu não vou desenvolver no pad agora, porque a gente já está na bateria. Então nós vamos partir desse princípio. 7 toques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando você desenvolver dessa forma, você vai entender o seguinte: você vai desenvolver um raciocínio diferente do comum. Por quê? São figuras ímpares, são 7. Portanto, toda figura ímpar geralmente vai cair na mesma mão que você começa. Se você começar com a direita, você termina com a direita. E com a esquerda, a mesma coisa. Só que quando você chegar no final, você precisa entender o seguinte: você fez 7 toques, certo? Você vai continuar o single stroke, só que começando a contagem novamente. Então vamos lá na segunda aplicação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2,
É o que eu disse, figuras ímpares. Para você desenvolver velocidade aqui, primeiro você tem que compreender o que você está fazendo. Não é só sair repetindo. É como eu sempre digo, não seja um papagaio.
Papagaio só repete, não entende nada. Então você vai distribuir, como eu já disse, figuras de cocheias, distribuir os 7 toques na bateria. Você pode simplesmente entender isso. Ah, não compreendi. Pratica os 7 toques no pad, observa a manulação e depois aplica aqui. É por isso que eu digo a importância de você estudar no pad. O pad vai desenvolver o seu raciocínio. Desenvolver o raciocínio, parte para distribuição, orquestração. Existem várias palavras que vão significar a mesma coisa. Então vamos lá, agora nós vamos aplicar ele com um groove básico. Uma vez que você compreendeu, vai ficar mais fácil você distribuir. Lembre-se, as figuras vão te ajudar a compreender, mas você vai precisar entender que na prática, sempre o seu raciocínio vai além. Não esqueça de contar e depois unir as figuras na prática. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você pratique isso. Se inscreve no canal. Deixa aquele joinha se você achar que a aula foi interessante ou não. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço